Boa tarde, nós queremos lhe convidar para nos acompanhar na reprodução de um programa muito importante, o programa 68, Filosofia, Ciência e Moral, Criminosos Arrependidos, Jacques Latour, extraído do livro Céu e Inferno, segunda parte, Exemplos, com Alexandre Santos, Cristina Buquerque, José Aguilar e Elias Tavares nos trabalhos técnicos aqui da Web Rádio Estação da Luz. Queremos agradecer a você, irmão e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio, melhor, na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. Por isso nós buscamos reunirmos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas. Estamos reproduzindo agora o programa 68, como dissemos, Filosofia, Ciência e Moral, Criminosos Arrependidos, produzido e apresentado pela Web Rádio Estação da Luz, aqui de Natal, e reproduzindo também a programação da Web Rádio Cristo Consolador de Goianésia. E aí lhe convidamos para mais esse deleite. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau para navegar no mar, para navegar no mar e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. Vamos navegar no sonho e enfrentar o mar medonho e outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. As armas e os barões assinalados, cada ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que permitia a força humana, e entre a gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimava. O céu estrelado é o nosso dia, nossa fé nos confia, venceremos todos os medos, com coragem e alegria, sob a égide cruzaremos todos os mares, desfrutando ao vento da bandeira do Evangelho imortal. Levaremos a tua pátria esperança de alegria. Com Jesus faremos brincar os corações em harmonia. Vamos construir uma nau, vamos construir uma nau para navegar no mar, para navegar no mar.
outras terras encontrar, e outras terras encontrar, para além de todo o mar, para além de todo o mar. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela Web Rádio Estação da Luz, que nos acompanham aí pelas redes sociais da Web Rádio Estação da Luz. Iniciamos o programa hoje de forma diferente, com esse trabalho musical da União com Jesus, de Lisboa, Portugal, para além de todo mar. Maravilha, né? Maravilha, venceremos todos os medos com coragem e alegria. Muito bom começar o nosso programa dessa forma. Esse é o programa Filosofia, Ciência e Moral. Nós estamos ainda falando sobre o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, sua segunda parte. Hoje ainda continuaremos falando sobre a história de Jacques Latour, né, e os espíritos arrependidos, os espíritos criminosos arrependidos. Então, nós vamos iniciar o programa de hoje, né, dizendo que a Web Rádio Estação da Luz tem o apoio institucional do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, da Casa de Caridade Chico Xavier, né, e de várias outras entidades espíritas pelo Brasil afora, movimentos espíritas também pelo Brasil afora. Agradecemos aí também a presença do nosso irmão e querido companheiro de sempre, Elielson Tavares, que está aí coordenando toda a parte técnica do programa hoje, nos ajudando a entrar no ar e estar em contato com todos, né, do mundo inteiro, porque a Web Rádio Estação da Luz emite suas ondas diretamente aqui de Natal, Rio Grande do Norte, para todo o planeta Terra. Querendo dar aí as boas-vindas para a nossa querida irmã Cristina Albuquerque, para o nosso querido irmão João Guilardo. Eu sou Alexandre Santos, sejam bem-vindos, meus irmãos, e vou logo passando aqui a palavra para os nossos irmãos que irão dar continuidade ao trabalho no início das atividades, começando com Cristina. Bom dia Tavares, Alexandre, bom dia Guilherme e todos que nos ouvem através da Web Rádio Estação da Luz. É sempre uma alegria estarmos aqui todas as quartas-feiras. E hoje, mais uma vez, estamos aqui. Guilardo, meu irmão. Bom dia, Cristina, bom dia, Alexandre, bom dia, Tavares, aí que sempre fica escondidinho, dando todo esse suporte para a gente, né, para que a gente possa levar a mensagem consoladora dessa doutrina maravilhosa. Com muita alegria, né, toda quarta-feira estamos aqui no programa do Web Rádio Estação da Luz, Filosofia, Ciência e Moral, e como sempre digo, né, Alexandre, toda quarta-feira, já é quarta-feira de novo, é impressionante a velocidade com que o tempo está passando, né? Então, vamos dar início, né, a nossas atividades com a leitura do exórdio, né, Cristina? Sim, o exórdio de hoje está no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e tem o título Somos de Deus. Nós somos de Deus. Está em 1 João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imanta aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida, o egoísmo encarcera-nos o coração, a vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade, a ambição inferior precipita-nos em abismo de fantasia destruidora, a revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças, a ansiedade fere-nos o ser, e julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana,
quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos falte os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Então, o exórdio de hoje tem muito a ver com o estudo que nós estamos fazendo, né, do livro Céu e Inferno, e do assunto que nós estamos compartilhando com vocês, do Jacques Latour, e que é muito difícil, quando estamos encarnados, para muitos de nós ainda, aceitar e compreender que depois dessa encarnação, depois dessa vida, há uma outra vida. A vida continua, apenas nos libertamos do corpo físico. E muitas vezes, por estarmos cegos a essa situação, por não querer ouvir, por não querer compreender, muitas vezes a gente até tem a informação, mas se recusa a aceitar. Então, a gente faz um monte de besteiras, comete um monte de coisas, nos cegamos, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, vai nos cegando diante da vida e a gente vai fazendo, de acordo com o nosso livre-arbítrio, muitas coisas que depois exigem reparação. E, como nós falamos já diversas vezes no programa, não é necessário somente nos arrepender. Não é necessário, eu me arrependi e peço perdão. É preciso a reparação. E muitas vezes, para chegar nesse ponto de nos arrependermos, demoramos séculos no cárcere, separados, enganados por toda essa situação. Então, o Evangelho de hoje nos convida a isso, a nos abrir, a nos prestar atenção, porque somos de Deus. Que a gente observe isso durante toda a nossa vida, como diz aqui o trecho do Exórdio, enquanto estamos na caminhada, nessa jornada humana. É isso. Valeu, minha irmã. Valeu, Cristina. Somos de Deus. Somos todos de Deus. Todos nós, sem exceção. E aí, meus irmãos e irmãs, eu vou convidar todos nós, aqueles que nos acompanham pela Web Rádio, aqueles que nos ouvem pelas ondas da Web Rádio Estação da Luz, aqueles que nos acompanham pelos os meios aí de comunicação da Web Rádio na internet, como o Facebook, onde a gente faz a transmissão ao vivo, o YouTube, onde nós estamos lá também ao vivo. Nós pedimos a todos vocês que nesse momento elevem um pouco a mente, o pensamento ao Criador, para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Amigo e mestre Jesus, mestre de todas as horas, que nos ensina o caminho da verdade e da vida, nós pedimos nesse momento, mestre amado, ajuda e proteção para o trabalho que vai ser realizado a partir de agora. Pedimos autorização ao alto, autorização ao Pai, para que todos nós possamos receber a divina inspiração e poder trazer aqui, através da palavra, tudo aquilo que os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, ou que um dia possam vir a assistir esse programa, vieram buscar, né? Que é a luz do conhecimento, o alimento da alma, para que a gente possa cada vez mais conhecer a verdade e a verdade nos libertar. Que assim seja. E assim nós damos início a mais um programa Filosofia, Ciência e Moral da Web Rádio Estação da Luz. E como muito bem nos lembrou
a nossa irmã Cristina no início, antes de começar os trabalhos, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Guilardo, que vai fazer a leitura de um ponto evangélico de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente se sintonizar com o nosso mestre divino Jesus. Perfeitamente, Alexandre, muito bem dito. E essa doutrina, Alexandre, Cristina, ela é impressionante, né? Porque Cristina fez a seleção de uma leitura e a gente não combinou, e eu pedi inspiração para que me fosse apresentada uma leitura que combinasse com o programa. E me veio a leitura do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e o item Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Vocês vão perceber pela leitura que ele vai estar totalmente entrelaçado com a leitura do exórdio de hoje, e não foi combinada. Então, vamos lá. Destinação da Terra, Causa das Misérias Terrenas. Muitos se admiram de que haja tanta maldade na Terra e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana é uma coisa muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista acanhado, em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos seres que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade ideia completamente falsa quem os julgasse pela população de seus bairros mais ínfimos e sórdidos. Num hospital só se vêem doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidos todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, a maioria dos habitantes são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como o subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, pois ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrepujam os prazeres, já que não se mandam para o hospital os que se acham com boa saúde, nem para as casas de correção os que não praticaram mal algum, visto que nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a penas, o homem deixa a Terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais. Então, um rápido comentário, a gente percebe pela leitura a destinação da Terra. A evolução momentânea da Terra, ela está condizente, ela tem uma missão, ela tem um objetivo de servir de penitenciária, de servir de hospital, de servir de região insalubre, para que a gente possamos nos melhorar e aqui na Terra a gente passar pelos processos que nos conduzirão aos mundos mais felizes. Então, a destinação da Terra é essa. O estágio evolutivo em que ela se encontra nos faz compreender por que existe ainda tanta miséria, tantas desigualdades, né, tantos crimes, tanta indiferença, tanto orgulho. É porque os espíritos que para cá vêm, destinados a se melhorar, alguns com o objetivo de hospital, alguns com o objetivo de cumprir pena, alguns com o objetivo de sofrer alguma condição humilhante para que ele possa se melhorar. Então, essa é a destinação da Terra. Por isso que a gente vê isso tudo que está acontecendo, tantos crimes, ainda em pleno século XXI, depois de mais de 2000 anos que o mestre esteve aqui,
A sua mensagem ainda não foi compreendida, porque os espíritos que para cá vêm ainda são muito endurecidos, ainda são muito necessitados desse tipo de corrigenda que a gente está vivendo. Então, como a leitura do Exódio nos fala, o nível de seres humanos que habitam a Terra são condizentes com a atualidade momentânea da Terra. Por isso que a gente observa tudo isso. E o caso de Latour, que a gente está estudando, também tem a ver com isso aqui, porque a gente viu que ele praticou muitos crimes e por isso que ele para cá vai voltar, porque ele vai precisar desse hospital para poder corrigir tudo o que ele fez. É isso, Alexandre, seria só um rápido comentário para a gente que possa entrar já no clima e no assunto de hoje. Muito bem, meus irmãos. Valeu, meu amigo Guilardo, pela excelente leitura do ponto evangélico de hoje. Foi muito importante para a gente poder realmente dar início. Nós temos aqui já algumas pessoas aí aparecendo para nós, aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais. Josefa Maria Dionísio, seja bem-vinda, minha irmã. Bom dia, a senhora também. Nosso querido Chiquinho Francisco Paulo de Azevedo Fernandes, bom dia a todos. Chiquinho, como sempre, assíduo, acompanhador aqui do programa. Lá do Japão, nós temos aí irmãos que estão nos acompanhando, lá do Japão. Hernani Borges, Borginho, né? Borginho aí, ó. Bom dia, amigos e amigas. Acompanho de Coromandel, Minas Gerais. Então, estamos chegando lá nas Minas Gerais. Estamos chegando no Japão, Adalberto, Lúcia, Izezaki, Shiguma Ken, Japão. Valeu, lá do Japão. Estamos juntos. Graça Cunha, bom dia, Graça. E bom dia a todos que estão nos acompanhando pela Web Rádio Estação da Luz. Então, nós estamos estudando, meus irmãos, o livro O Céu e o Inferno. Como sempre, é sempre bom a gente estimular a leitura da obra espírita, principalmente da obra básica do espiritismo, que nos dá a base, que nos dá o conhecimento da doutrina espírita. Então, nós estamos sempre divulgando essa obra, O Céu e o Inferno, através do programa Filosofia, Ciência e Moral, e estimulamos todos vocês a lerem essa obra. Eu sei que muitos de vocês têm aqueles livros de André Luiz que comprou e que não deu tempo de ler ainda, que tem um projeto de fazer a leitura dele. Eu sei que todos vocês devem ter também alguma outra coisa que baixou lá, que comprou nas lojas virtuais, ou que adquiriu numa biblioteca espírita de Divaldo Franco. Tem esse livro de Divaldo que eu ainda quero ler e tal. Livros de outros autores espíritas. Mas não esqueçam do Céu e o Inferno, meus irmãos. Tira um tempinho da vida de vocês para ler esse livro, que esse livro ele é muito bom, ele é libertador, ele nos ensina muito sobre a justiça divina. E hoje nós estamos falando especificamente, e vamos concluir hoje, no programa de hoje, um caso trazido na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. A segunda parte do livro O Céu e o Inferno é fantástica. A primeira parte, ele nos fala sobre a justiça divina e alguns elementos que são importantes para a gente compreender essa justiça. E na segunda parte, ele nos traz casos trazidos pelos próprios espíritos da sua condição do mundo espiritual, dos frutos que eles estão colhendo, do que plantaram aqui na Terra, de como funciona a justiça divina na prática, E um desses casos, gente, é o caso de Jacques Latour. Eu quero só falar Bruno Latour porque eu estou estudando um autor francês chamado Bruno Latour, mas aqui nós não temos um cientista. Aqui nós temos a história de um criminoso que se arrependeu. Um criminoso que, de tanto sofrer no mundo espiritual, despertou para os crimes que cometeu. E que crimes ele cometeu? Nós estamos estudando já alguns programas que Jacques Latour passou por uma experiência aqui na Terra, lá na Europa, onde ele, na França, cometia crimes. Ele era muito pobre, ele não encontrava muitas oportunidades na vida, então, para satisfazer as suas paixões, Jacques Latour começou a matar as pessoas para roubá-las. Então, ele é o que nós chamamos de latrocida. Aquela pessoa que despreza a vida alheia
sendo capaz de eliminar a vida alheia para poder adquirir o patrimônio que foi construído pelo outro. Então vocês vejam que tem várias paixões aí envolvidas na atividade de um criminoso dessa natureza. Então, Jacques Latour deixou o mundo, né, sendo vítima, inclusive, da pena de morte. Né? Ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi vítima de pena de morte. Né? Ele foi, na verdade, recebeu a pena de morte. E ele explica para a gente o que aconteceu com ele. Né? O sofrimento não acabou com a morte do corpo físico. O sofrimento aí é que iniciou no mundo espiritual, porque passou a ser sofrimentos morais terríveis. E o espírito, né, que não é matéria, que não se confunde com a matéria da forma como nós a conhecemos no mundo, o espírito sofre bem mais quando ele está diante dessas dores morais. E foi isso que esse irmão viveu, dores morais. Né? A dor do arrependimento, aliás, a dor de ter cometido esses crimes terríveis. Né? No mundo espiritual, as vítimas apareciam para ele, e isso era um tormento para ele, era uma tortura para ele, para o espírito dele, que cada vez mais se arrependia do que fazia, mas via as consequências do que ele fez. Então, esse espírito se comunicou com a equipe do Allan Kardec aleatoriamente, ele não foi evocado. Ele simplesmente apareceu, né, e ele deu o seu testemunho de vida através de psicografia. Né? Primeiro o médium tentou psicografar, depois ele psicofonou, depois voltou a psicografar. Então esse é o caso de Jacques Latour. Ele vai contar para a gente o gênero de sofrimentos que ele passou. E nós já estamos bem avançados nesse caso. Hoje nós vamos falar sobre, principalmente iniciar falando sobre a mensagem do guia do médium. Porque esse caso é um caso interessante em que ele foi orientado não só pelos encarnados, mas também pelos desencarnados que estavam prestando aquelas primeiras assistências, né, em forma de caridade para esse irmão. Né? Primeiro recebendo-o no meio espírita, permitindo a sua comunicação, permitindo que ele extravasasse toda a sua história de vida e o gênero de sofrimento, né? fazendo com que essa história viesse ao mundo para que a gente pudesse compreender através do céu e o inferno, compreender o inferno que a gente cria para nós mesmos, muitas vezes, e compreender que Deus é tão grande, tão misericordioso, que ele só espera a oportunidade da gente se arrepender para nos dar a condição de recomeçar. Então esse irmão está recomeçando, gente, sua história de vida. Primeiro, reconhecendo que errou. Segundo, se arrependendo, sendo ajudado, porque é necessário a gente estender as mãos para aqueles que caem, desgraçadamente, porque nós um dia caímos desgraçadamente e podemos cair a qualquer momento, né? E é isso, eu vou passar agora a palavra para os nossos irmãos, para a Cristina, para Guilardo, para a gente continuar. Certo. Continuando, nós ficamos na quarta parte, como a Alexandre falou, e depois de todo o relato, né, do sofrimento que ele passou e do atendimento, dos primeiros atendimentos na casa espírita, né, nas reuniões espíritas, ele já, no momento anterior, quando ele pede que tire da mente dele toda aquela visão dos crimes, e o médium que está fazendo a comunicação orienta a ele, diz, porque ao invés de pedir que tire da sua mente, nós orientamos a pedir forças para que você possa superar essa dificuldade. E ele compreende isso, e nesse momento ele já agradece, né, em uma outra comunicação, que as orientações que recebeu foi muito benéfica e sabe que as dores não diminuíram, que o tamanho da culpa é grande, que o débito é grande. Mas, da forma como foi orientado, ele já tem mais forças
para superar essas dores. Então, já se sente mais fortificado para encarar essas dificuldades. E eles com mais resignação. Então, ele sabe que sofre, ele sabe que o problema ainda existe, mas que já se sente mais fortalecido para enfrentar o problema. E depois da comunicação, né, o guia do médium fala sobre isso, que eu gostaria de passar para Guilherme. Guilherme, na semana passada, até comentou sobre isso, e que eu gostaria de passar essa parte para Guilherme falar sobre o que o guia do médium orienta depois dessa comunicação dele. Cristina, eu gostaria também de falar sobre a misericórdia divina, né, como Deus é bom para conosco, né, porque a gente observa no caso de Latour um fato muito interessante. A gente vê em muitas denominações religiosas, por aí, que o simples fato de se arrepender é suficiente para anular o mal que a gente fez. E a gente vê que, através do caso de Latour, que não é bem assim, né? A gente vê que o arrependimento, ele é o primeiro sinal que eu dou para a espiritualidade, para Deus, de que eu estou pronto para recomeçar. Eu estou pronto para um plano de trabalho. Eu estou pronto para tentar me melhorar. O arrependimento, Cristina e Alexandre, e ouvinte, ele porque todos nós temos uma sementinha do bem plantada por Deus em nosso coração. Mas o nosso coração nem sempre está preparado para germinar essa sementinha. Na maioria das vezes ele é muito duro, ele é arisco, ele é seco, ele é desértico. E a gente precisa trabalhar o nosso coração para que a gente possa fazer germinar essa sementinha. O caso de Latour, e a gente observa aí também a pedagogia divina trabalhando, funcionando. Ele cometeu crimes horríveis, né? Crime de latrocínio, roubava para matar. Mas o mestre nos disse que nada acontece na terra por acaso. Nenhuma folha cai sem a permissão divina. Não é? Que o escândalo é necessário, que o mal ainda é necessário na terra para que a gente possa aprender. E por incrível que pareça, Cristina e Alexandre, ouvinte, foi essa experiência terrível de Latour, né, do que ele cometeu, das coisas que ele fez, dos crimes bárbaros, que causou nele o primeiro passo para a evolução dele, né? Ele começou a evoluir a partir desses crimes que ele cometeu na última encarnação. Até então, antes, ele ainda era um espírito muito duro, né? Ele ainda era renitente, persistente no mal. Mas essa última experiência teve alguma coisa que começou a modificá-lo, né? E o fez se arrepender no mundo espiritual. E o arrependimento dele é sincero, né? E quando o arrependimento é sincero, o auxílio chega. E foi por isso que foi permitido que ele fosse apresentado nessa sessão espírita séria, né? Onde ele foi acolhido no sentido de tentar ajudá-lo, de fazer compreender que o que ele fez foi muito grave, dele pedir a Deus que suportasse, não que ele esquecesse, mas que ele suportasse tudo que ele estava passando, que era para o bem dele, seria uma coisa necessária. E a gente vê na doutrina divina, na doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, né, Alexandre? Que, por exemplo, o soldado ferido, ele jamais vai ser mandado de volta para o combate ferido. Primeiro ele vai ser preparado, vai ser tratado, vai ser dado-lhe medicamento, e quando ele estiver totalmente recuperado, estiver pronto para o combate, aí ele poderá voltar para a guerra. A mesma coisa acontece conosco, né? O caso de Latour, ele se arrependeu. Então, seria incoerente com a bondade divina e a misericórdia divina, porque Deus corrige amando, né? Deus corrige auxiliando e não punindo, né? Ele corrige, mas... Então, no caso de Latour, a gente percebe aqui na leitura que ele, primeiramente, ele vai ser preparado. Como ele vai ser preparado? Primeiro, ele vai já poder ser permitido a ele vir inspirar aqueles que foram cúmplices dele nos crimes, tentando ajudá-lo,
induzindo pensamentos bons para que eles se arrependam, não cometam mais crimes. Depois, como aqui é uma escola, como falou no Evangelho, é uma escola, é uma penitenciária, tudo, ele vai primeiro poder se preparar praticando o bem, né? E praticando o bem, ele vai se fortalecer, ele vai tomar gosto por fazer o bem, né? Ele vai ver como é bom fazer o bem, né? O bem é tão bom que, no caso de André Luiz, a gente vê, né, em nosso lar, que algumas consultas que ele fazia, mesmo contra a vontade, foram para ele de uma valia incalculável no mundo espiritual. Então, Deus nos prepara aqui com missões. Primeiro, ele vai ter várias missões. Um professor, por exemplo, que pega um aluno que não quer estudar e tal, mas quando ele percebe que aquele aluno mudou, se modificou, ele não vai imediatamente passar para ele uma prova que sabe que ele não vai conseguir passar. Então, ele vai passar primeiro vários exercícios. Ó, vamos exercitar aqui, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe explicar, eu vou passando exercício até um dia você ter condições, quando você já estiver preparado, porque Deus não dá fardo que a gente não possa suportar, e a gente sabe que o fardo de Arthur é enorme, né? O que ele tem que resgatar é muito grave. Então, ele primeiro precisa ser muito bem preparado, e preparado com as sementes do bem, que ele já começa a germinar, e é isso que os orientadores dele vão induzir nele, né, para que ele possa cumprir a missão que é voltar e se resgatar para as atividades do bem, né, e se tornar um espírito de luz, que é todo o objetivo de Deus para conosco. Ninguém vai se perder, nem o Latour, né? Então, e a gente viu aí, né, que, como diz aqui na leitura, apesar dos crimes, isso representou para ele um momento evolutivo. Você já pensou, Alexandre? Quer dizer, teve aqueles que sofreram na mão dele. A gente sabe que, pela lei de causa e efeito, não foi à toa. E ele foi necessário para que isso se cumprisse. Mas também, aquelas pessoas que precisavam passar por aquilo, foram necessárias para que fosse despertado nele o sentimento de bondade. Então, seria isso que eu queria dizer nesse momento. E eu devolvo a palavra para Alexandre, para que você quiser complementar. Não sei se respondi, Cristina, que você queria que eu falasse, mas me veio essa vontade de falar isso. Sim, o médio, a orientação, o médio, quando fala, né, o guia do médio, ele fala exatamente isso, que ele, Latour, demonstra uma preocupação com aqueles que, como ele, cometem crimes na Terra, né, nessa existência, e ele, diversas vezes ele fala que se eles soubessem, se eles tivessem esse entendimento, jamais cometeriam esses crimes. Então, ele tem essa preocupação de que seja informado, de que seja passado para que eles não cometam os mesmos crimes, não caiam na mesma situação que ele. E a gente percebe, né, no estudo desse caso, que ele é um espírito equivocado, ele fez o mal, mais por desconhecimento, por brutalidade, por ignorância, do que por perversidade, de fato, porque quando ele, confrontado com os problemas, né, com a situação, com o outro lado da história, como a gente diz, ele se arrependeu. Rapidamente ele reconheceu a situação e se arrependeu. Onde a gente vê outros casos de outros espíritos que demoram séculos sem se arrepender, estão do outro lado e continuam no mal, quer continuar os seus crimes, mesmo desencarnado, não reconhece, não se arrepende e passam séculos assim, um tempo indefinido. Então a gente percebe que o caso de Latour é um pouco diferente. E depois, em outra comunicação, ele vem, né, para aquele mesmo médium que o recebeu pela primeira vez, que vamos lembrar um pouquinho, a primeira vez que ele se comunicou, ele estava com muitas emoções, não sabia exatamente como colocar, e ele batia, e ele escreveu, e ele falou, tudo ao mesmo tempo. Então, foi uma situação, assim, bem tensa para o médium que o recebeu da primeira vez. E dessa vez ele se comunica pelo mesmo médium e diz: agora não se assuste mais comigo, porque eu agora já compreendi, sei que tem muita coisa a enfrentar, mas estou mais tranquilo,
estou consciente daquilo que eu vou enfrentar. E agradece ao médium, né, a oportunidade, e agradece a Deus. Ele finaliza essa fala dizendo: obrigado, meu Deus. Na próxima existência, empregarei toda a minha inteligência no socorro aos desgraçados que sucumbiram, a fim de os preservar da queda. Obrigado a vós, que não desdenhais de comunicar comigo. Não receieis, pois o vedes, eu não sou mau. Quando pensardes em mim, não vos fugireis do meu retrato pelo que me viste, mas o de uma alma angustiada que agradece a vossa indulgência. A Deus, evocai-me ainda e orai a Deus por mim. Então, ele agradece por ter sido atendido, por ter sido compreendida a sua situação, pela orientação que ele recebe, e sabe que ainda tem uma longa estrada pela frente, né, até ele se redimir. Mas aí a gente passa para o momento, né, que a gente finaliza esse caso, que é o estudo sobre o caso do espírito, e que eu passo a palavra para Alexandre, para o estudo que é feito sobre esse caso. Antes, Cristina, eu queria só complementar, aproveitando isso que você falou, Alexandre, com licença. A gente nem vai deixar o Alexandre falar hoje, né, Guilherme? Foi um combinado. Não, mas é rapidinho, é só para complementar o que você falou muito bem, é que ele próprio, ele reconhece, né, Cristina, que quando ele não teve na vida, ele foi ignorante, ele foi mal educado, faltou educação, ele não teve freio. Ou seja, para ressaltar a importância que os pais têm na educação das crianças. Ele não foi apresentado a Deus, não foi apresentado a Jesus pequeno, porque essa certeza da existência de uma vida posterior, da existência de Jesus, poderia ter sido um freio através da consciência, antes dele cometer esses crimes, e ele reconhece isso, né? Eu cometi muitos crimes porque eu era ignorante, eu não tive um freio, meus pais não me educaram direito. Só para ressaltar a importância da presença dos pais, da responsabilidade dos pais, de apresentar os filhos para Jesus ainda pequeno, né, ainda criança. Era só isso que eu gostaria de dizer. Quero sentar. Muito bem, meus irmãos e minha irmã. Eu queria só pedir ao nosso irmão Tavares para colocar uma colocação de um ouvinte que colocou aí uma observação que é importante a gente falar, é essa que está aqui, né, Tavares? Essa daí. É uma afirmativa de Kardec. Tu coloca. É uma afirmativa de Kardec. Pronto. Ele está colocando aí. Olha só. Kardec afirmando. É por isso que Allan Kardec afirmou, convincente, que depois da morte, até que se redima no campo individual, para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é suplício cruel. É importante a gente partir dessa observação que o nosso irmão Tavares colocou aí para a gente até poder compreender essa conclusão que Allan Kardec faz aqui desse caso, e que Cristina já introduziu aqui para a gente. Olha só, Kardec ele se apega a uma frase a uma colocação dita por o Jacques Latour para poder fazer a sua observação. E a colocação que ele pega de Latour é o seguinte: quando Latour diz assim, eu sofro por causa desse arrependimento, que me demonstra a extensão dos meus crimes. Olha só. Então, tanto Guilardo como Cristina, como Tavares, na observação que ele fez aí, nos mostra que a ignorância cega a pessoa. A ignorância. Quando a gente está na ignorância, a gente fica cego. A gente acha, o orgulho toma conta, a vaidade toma conta, e a gente acha que está sempre certo. Mesmo fazendo os maiores crimes, mesmo cometendo as maiores atrocidades, a gente acha que está certo. E sempre procura uma justificativa para aquilo. Enquanto a gente tiver nesse 8 aí, que a gente não sai do canto, né, volta sempre para o mesmo ponto, enquanto a gente tiver nesse 8 aí, a gente não evolui. E aí, por isso que é necessário, muitas vezes, o sofrimento.
Por isso que é necessário muitas vezes. Aí as pessoas dizem, mas quer dizer que existem penas futuras? Está lá no livro dos Espíritos, existem as penas futuras. Está aqui no céu e inferno. Existem as penas futuras e Jesus nunca enganou a gente. Ele sempre deixou isso muito claro. A cada um de acordo com as suas obras. Cada um colhe o que necessariamente semeou, né? Então, Jesus já desvendou para a gente lá atrás qual é o mecanismo dessa justiça divina. Deus nos dá o livre-arbítrio e nos dá a responsabilidade pessoal. Então, nós estamos construindo as nossas aflições futuras ou a nossa felicidade. Essa que é a realidade. Latour construiu séculos de sofrimento, viu, minha amiga Cristina? Ele mesmo diz aqui pra gente, olha o que é que ele diz aqui, ó. Para trás, recuai, irmãos, pois as torturas que preparais serão atrozes. Não acrediteis que o Senhor se deixará tão prontamente submeter à prece dos seus filhos. São séculos de torturas que vos esperam. Então, olha só, Latour vem do além deixar uma mensagem para aqueles que ainda estão na vida criminosa. Olha, não é só a prece dos outros que vai nos aliviar. Aqui, no meu caso, a prece dos outros foi fundamental para mim. Foi um ato de caridade enorme para mim. Trouxe alívio para o meu sofrimento e trouxe conhecimento, porque veja que a gente contou toda a história aqui de como ele foi acolhido. Primeiro lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, primeiro centro espírita do mundo, onde ele foi acolhido pela equipe de médiuns de Allan Kardec, onde ele teve a oportunidade de se comunicar. Depois, em outros centros, em outras organizações, ele também se comunicou, sempre sendo acolhido e orientado. Tá? Agora, para que Latour chegasse até essa condição de ser orientado, de ser acolhido, de receber a caridade daqueles irmãos que estavam ali estendendo as mãos para ele, para um criminoso, né, arrependido, para isso ele passou séculos de sofrimento. Né? Em outras existências, ele já vinha com essa conduta criminosa e sofrendo séculos e séculos, até que culminou com essa, onde ele cometeu crimes mais graves, mais atrozes, e isso foi o suficiente para fazer com que a tortura moral que ele sofreu depois dessa vida desgraçada fosse tão grande que ali ele não teve mais forças. Ele teve que se entregar ao arrependimento, tá bom? E quando um espírito se levanta, meu amigo, aí já dizia Bezerra de Menezes, quando um espírito se levanta, toda a humanidade se levanta junto com ele. Assim como, quando um espírito cai, toda a humanidade cai junto com ele. Então, o que é que quis dizer Bezerra de Menezes para a gente aí? Uma lição maravilhosa. Aqueles que se arrependem servem de exemplo para os outros. Olha Latour deixando aqui a sua mensagem para aqueles que ainda estão no mesmo caminho de erro que ele. E outra coisa, viu, gente? Passam a ter autoridade moral para falar. Sabe aquela história de o outro que está no crime olha para ele e diz, eita, esse é um grande criminoso que eu conheço. Eu conheço a vida criminosa dele. Eu vivia do lado dele cometendo crime igual a ele. Mas olha como é que ele está agora. Está bem, não está mais sofrendo. E eu aqui sofrendo feita peste. Então o que é que acontece, gente? Chama a atenção daqueles que são iguais a ele, que estavam na mesma condição que ele, até que ele estava até bem pouco tempo atrás. Então é assim, essa solidariedade divina, né, que Deus vai nos ensinando. Você levantou, meu amigo, teve gente que lhe estendeu a mão para você levantar, então venha cá também trabalhar pelos outros que ainda estão caídos. Tem um programa da Web Rádio Estação da Luz que eu acho belíssimo. É um programa feito por um irmão que sofreu pra dedéu com a queda no vício. E ele hoje é alguém que resgata pessoas. Esse programa é maravilhoso, né? Esse programa nos fala de alguém que vivenciou aquela situação, que se levantou, que assim como Jacques Latour recebeu, né, a ajuda necessária, se reequilibrou, mas agora, meu amigo, vem o trabalho pelos outros. Porque não basta se arrepender, você tem que
né, reparar o mal que você andou fazendo na sociedade, para as pessoas. Então você vai, naquele momento, se tornando alguém solidário com aqueles que têm a mesma dor. Aquele mesmo. Isso é se livrar de egoísmo, gente. É Jacques Latour se livrando do egoísmo, das suas paixões. O egoísmo vai deixando de existir. É uma pessoa que não pensa só na vida dele, a ponto de querer os bens dos outros e matar os outros para poder ficar com o que é deles. Não! Agora ele está começando a pensar naqueles que também erram. Eu não quero que eles passem pelo sofrimento que eu passei. Eu vou alertar. E aí esse irmão, depois que ele se reequilibrar, ele vai sentir a necessidade de, por exemplo, nesse mesmo centro espírita onde ele foi atendido, ele está lá para levantar, para estender a mão para os que chegam lá como criminosos arrependidos. E assim Deus vai criando uma rede de solidariedade entre nós, entre aqueles que ainda erram e aqueles que já superaram o erro e agora estão mostrando qual é o caminho a ser seguido, né? E assim isso é maravilhoso, porque assim é aí onde se encontram os grandes e os pequenos. É aí onde se encontram os grandes que hoje olham por um pequeno como Jacques Latour e diz: vem cá, meu amigo, Deus já viu o seu arrependimento, já viu que já tem uma base sólida aí para uma modificação realmente verdadeira. Então eu estou aqui para lhe ajudar, né? Mas se não tiver esses, que mesmo hoje, já estando numa outra condição, se rebaixam para levantar a mão, para estender a mão para o que ainda está lá na lama, gente, se não existir isso, né, é muito mais difícil a nossa caminhada, né? Porque ela é individual, mas ela é também coletiva, porque os outros nos ajudam o tempo inteiro. A gente precisa sempre da indulgência alheia, da caridade alheia, né? Do outro que nos estende o braço e as mãos, para que a gente possa estar em condições de fazer isso também lá na frente. Tá bom? Então nós estamos aqui diante de uma história belíssima, que nos mostra que por mais baixo que o ser humano desça, a ponto de se tornar um criminoso terrível, de matar as pessoas para roubar seus bens, a gente pode também, né, se levantar desse lamaçal e se tornar alguém importante para a vida de outras pessoas. E se tornar alguém melhor. E se tornar alguém que reconhece seu erro e nesse momento diz: agora eu vou começar a ajudar porque eu fui ajudado. Né? É assim que a lei de Deus vai colocando a gente sempre, né, em relação uns com os outros, os pequenos e os grandes, os bons e os ruins, né, e os que ainda estão ruins, né, porque a gente não fica ruim o resto da vida. É interessante a gente lembrar também, olha, do que esse espírito que é guia do médium orientou aqui, ó. É o remorso quem lhes dita a confissão da culpa. Pois, se o véu que te encobre o mundo invisível se desfizesse, verias muitas vezes o espírito cúmplice ou instigador de um crime, tal como o fará Jacques Latour, inspirando o remorso ao espírito encarnado, no afã de reparar a própria falta. Tá vendo aí, gente? Jacques Latour, um criminoso arrependido, que deixou o mundo como um latrocida, volta nesse livro aqui de Allan Kardec, ó, deixando uma lição para a humanidade inteira. Então, durante séculos e séculos daqui para frente, quem for um criminoso arrependido que abrir este livro e ler essa história, vai estar inspirado pela história de Jacques Latour. Olha o bem que ele deixou para a humanidade. Nessa pequena, né, contribuição de vir compartilhar a sua vida com os outros. Valeu, Cristina. Passando a palavra aí para você, querida. Eu tive um probleminha aí, a internet me jogou fora. Você pode dar continuidade, Guilherme? Guilherme, né? Chama Guilherme, então. Não vi, não. Certo, tranquilo, Cristina. E aproveitando o que o Alexandre falou, a gente vê a modificação completa de Latour, no sentido de consciência, a modificação completa e a percepção dele da mensagem de Jesus para com todos, né? Porque o que Jesus disse, né? Eu venho para os doentes, os sãos não precisam de médico, como até está lá no Evangelho de hoje.
qual foi a preocupação dele? Ele não se preocupou com as vítimas, assim, ele não tinha preocupação com as vítimas, porque aquelas ali não estavam precisando de médico. Quem estava precisando de médico? Aqueles que eram iguais a ele. Foi com esses que ele se preocupou. Ele precisava, olha, eu tenho que evitar que eles passem pelo que eu estou passando. Ou seja, não querendo para os outros o que ele já está passando. Ele já começou a entender, a gente vê o tamanho, a dimensão da compreensão que ele teve, né, Alexandre? Ele preocupadíssimo com essas pessoas que Jesus disse lá nos seus momentos finais, eles não sabem o que fazem, porque se soubessem não fariam, né? Então foi a preocupação maior dele, e já no momento de compreensão dele, deixa eu ajudar essas pessoas, deixa eu alertar esses equivocados, esses doentes que ainda cometem esse tipo de atitude. É realmente uma lição importantíssima essa de Latour, e a gente pode subtrair dessa lição, Alexandre, que não tem ninguém perdido, não existe crime, por maior que seja, que não tenha uma forma, que Deus não permita, não abra uma porta para que a gente possa se recuperar e corrigir o que fez. Essa eu acho que é a grande lição, né, desse caso de Latour, é isso. O pior que seja a sua situação, Deus tem sempre uma porta, uma janela, uma luz para você, para que você possa se corrigir e voltar a se adequar à lei divina, né, que é o bem de todos. E também, como Guilherme falou, e foi colocado pelo Latour, ele não teve nenhuma orientação quando criança e quando mais jovem com relação a Deus, a religião, ao certo e ao errado, desta forma. Então, que isso também fique para nós, que muitas vezes não passamos também essa orientação para as crianças, para os adolescentes. Muitas vezes as nossas reuniões, os nossos grupos, os nossos trabalhos se resumem ao adulto, aquele que já está mais adiantado na idade e na vida, mas que é muito importante essa primeira informação para a criança, assim como foi importante para nós, né, que já nascemos numa família organizada, estruturada, e que nos orientou desde cedo a respeitar a Deus e as suas leis. E também ele fala que os padres, ele coloca aqui, eu não estou me referindo a nenhuma religião em particular, mas ao caso de Latour, onde ele coloca que os padres têm, nessa colocação do céu e do inferno, que você vai queimar no fogo do inferno os seus pecados, se torna uma coisa até engraçada para um encarnado aceitar isso, porque como é que se você é uma alma, uma coisa imaterial, você vai queimar no fogo do inferno, que é uma coisa material, que o fogo é uma coisa material. Então, a religião, de uma certa forma, a forma como se orienta, está meio que equivocado com isso, com essa informação. Então, ele coloca isso, que os padres têm um leve entendimento com relação ao que na realidade acontece depois do desencarne. Então, tudo isso, nesse caso, foi muito importante, é muito importante que a gente fale, que a gente reflita sobre isso, porque muitas vezes, assim como diz o Evangelho, que uma coisa que para a gente é uma falta leve, para Deus é uma falta grave e que merece correção. A informação, muitas vezes, que a gente tem é muito sutil em relação à verdade. Nós temos pergunta no ar, conforme está sendo colocada aqui para nós. Pode colocar a pergunta. Assim, os nossos mais terríveis políticos de direita e de esquerda terão as mesmas oportunidades de redimir, como Latour, inclusive, Hitler e Stalin, Júnior de Nova Parnamirim, Rio Grande do Norte. Pode responder, Alexandre, você já está com vontade. É uma excelente pergunta de Júnior do Rio Grande do Norte, né? Dizendo para ele que os crimes cometidos pelos políticos, na verdade, são os piores, né? A gente costuma ver que muitos deles passam pelo mundo cometendo crimes, mas não são julgados, né? Pela justiça dos homens.
Mas a justiça de Deus, ela não é como a justiça dos homens, né? A justiça de Deus, ela não deixa passar nada. Não existe prescrição de crimes aqui na justiça de Deus. O que existe aqui é responsabilidade pessoal, né? E como já aprendemos sempre nos meios evangélicos, não só aqui dentro do Espiritismo, mas em qualquer religião que você vá, você vai encontrar um princípio ou uma orientação nesse sentido, né? De que quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado, né? Porque essa é uma orientação que vem de Jesus, que vem do Mestre Divino Jesus, e que nos diz que quanto mais Deus nos dá, mais responsabilidade ele tá jogando nas nossas costas. Porque quanto mais consciente a gente é das coisas, quanto mais sabedor a gente é das coisas, e quanto mais possibilidades a gente tem de distribuir o bem, mais nos vai ser cobrado o fato da gente não ter distribuído o bem e ter distribuído ao invés do bem o mal. Se eu sou um político e eu chego até um cargo de direção suprema de uma nação, como um presidente da república, um imperador, sei lá, um rei, um primeiro-ministro, seja lá qual for a organização política daquela nação, eu estou recebendo de Deus a oportunidade enorme, né, de praticar a caridade em larga escala, né, de praticar a caridade para todos da minha nação, do meu povoado, da minha organização, da minha tribo, seja lá qual for a organização que eu estou fazendo. Se eu estou no papel de direção, é porque Deus disse, meu amigo, está nas suas mãos o destino de muitos. Então, se eu cometo crimes nessa condição, vocês imaginem, Jacques Latour, que cometeu crime contra, né, um ou outro na sociedade, um ou outro, porque ele não tinha poder nas mãos para cometer contra vários, imagine um Jacques Latour em larga escala, matando um monte de gente para expropriar suas terras, matando um monte de gente para, né, só porque ele pensa diferente de mim, né, torturando, jogando nos calabouços. Essas pessoas são enormes criminosos. Elas um dia vão se arrepender também, né? Um dia elas vão perder orgulho, vaidade, né, e egoísmo, vão olhar para dentro de si, vão dizer, eu fui um enorme criminoso, eu fui um baita de um criminoso. Então eu preciso, e vai passar pelo mesmo processo de Bruno Latour, porque isso é a lei divina, gente. Ela serve para todos, inexoravelmente, para todos. Não importa. Luiz Paulo, bom dia. ADE, lá do Japão, também ADE, Japão. Muito obrigado, amigos. Boa noite e bom dia para nós aqui, né? Tenho que ir. Arigatô, amigos. Arigatô, meu amigo. E assim, gente, a gente vai se encaminhando para o final, viu? Porque nós já estamos aqui às 9 horas, é a hora limite do nosso programa. Eu vou chamar aqui o nosso irmão Tavares para ele fazer as comunicações de praxe. Tá bom, Tavares? É com você, meu irmão. Amigo, é limite porque você quer, porque essa hora baixa o espírito de chacrinha que dizia que só termina quando acaba. Então, vocês terminam porque estão querendo. Não tem nada a ver com isso. Mas perfeito o programa de hoje, muito bom, maravilhoso. Eu só tenho a parabenizar as colocações de todos. E Cristina, que a gente tem que fazer umas coisas e outras, e aí se você não me dá o toque, aqui a gente tem que se virar nos 30 muitas vezes. Mas tem aí o celular sempre para nos advertir e nos conscientizar. Meus amigos, então, olhe bem, nós estamos hoje com essa programação que estamos encerrando, que é com o programa Filosofia, Ciência e Moral, o Jacques Latour, Espíritos Criminosos e Arrependidos, muito maravilhoso esse estudo. À noite nós teremos música com o Moacir Camargo, lá de São Paulo, um compositor espírita. Ele vai fazer a música Está no Ar, no amor, na paz e em você. Amanhã cedinho nós vamos para Socorro falar sobre mediunidade. Você sabe o que é a parte 2 no programa
Semeando Luz e Amor, da nossa irmã Helenice Cavalcante. Ela terá como convidado o Sidney Pires, que vai falar sobre essas possibilidades. Amanhã também, às 9h30, nós estaremos estreando um programa com o Davidson Borges, lá do Centro Renovação, né, Espiritual em São Paulo. O nome do programa é Energia do Bem-Estar. Ele vai falar sobre a energia dos alimentos. E qual é o objetivo desse programa? É justamente dar informações, dicas de como você respira, de como você deve se alimentar, de como é que você deve viver a nível material para ter mais duração no seu corpo e, com certeza, viver uma vida mais plena espiritualmente. Então, um programa bastante interessante. Amanhã, 9h30 da manhã. Amanhã também, a partir das 15 horas, horário do Brasil, nós estamos estreando um programa em francês com o casal Gerard e Livramento. Gerard, francês de natural, e nossa Livramento aqui do Piauí, mas que vive lá e nos ajuda demais. E agora eu vou começar esse programa em francês toda quinta-feira, a partir das 15 horas, horário do Brasil, 20 horas, horário da França. Nós teremos também, na quinta-feira, a partir das 21 horas, arte, música e mediunidade. É o Instituto Ser, que é do nosso irmão e amigo Haroldo Dutra, e o Júlio, representante, vai vir falar sobre todo esse projeto que o Instituto Ser propõe para todos nós. Às 21 horas, a equipe do Rio de Janeiro, do programa Mergulho no Pensamento do Leão Denis, vai trazer o livro Joana d'Arc a Médio, com a ajuda do Paulo, além da Valéria, da Terezinha, do Luiz e da Nilceia. Amanhã, na sexta-feira, melhor dizendo, cedinho, nós iremos para a Austrália, onde está a nossa irmã Karen, e aqui no Brasil, onde está o marido dela, o João Madeira Filho, que vão falar dentro do programa a educação e a saúde sobre o novo prisma, o apoio fraterno, auxiliando as almas a vencer a dependência química à luz da doutrina espírita. E a convidada é a doutora Rosilane Langir, aí de Cascavel, ela que é médica e justamente estuda essas possibilidades. Um outro convite que nós gostaríamos de fazer é que na sexta-feira, 15 horas, direto da Lituânia, nós teremos um programa com a nossa irmã Nádia, e aqui no Brasil, com Marcelo Sayad, eles vão falar sobre espiritismo e as terapias holísticas. Aqui no Brasil, 15 horas, na Lituânia, a partir das 21 horas. E toda primeira sexta-feira, a partir de junho, a nossa querida Nádia vai ter um programa totalmente em lituano nesse horário. Sexta-feira, a partir da primeira sexta-feira de junho, às 15 horas. À noite, eu queria saber se todo mundo aí já assistiu o filme Nosso Lar, porque nós vamos fazer um make-off, vamos dizer assim, com o ator principal do filme, que é o Renato Prieto, ator-diretor, junto com alguns convidados aqui de Natal, da área de arte. Ele vai vir falar sobre o filme Nosso Lar, todo um make-off desse filme, dentro do programa Estação da Luz 21 anos no ar, a arte como forma de divulgação do espiritismo. Logo em seguida, às 21 horas, vamos viajar com Kardec, a Viagem Espírita de 62 e outras viagens de Kardec, dentro do programa Dialogando com Allan Kardec, esmiuçando os textos desconhecidos. Com o Enzo, com o Amauri e a Alvanira aqui de Natal, o Adalberto e a Lúcia lá da AD Japão, e também o Carlos e a Cláudia também da AD Japão. Mas à noite nós teremos, deixa eu ver aqui, na noite de sábado, nós teremos, deixa eu ver, Jesus, um momento maravilhoso, eu não coloquei aqui, mas a nossa irmã Carme Silveira, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, vai falar sobre a epidemia da Ilha Maurício, que inclusive está relatado na Revista Espírita de Kardec, a pandemia do século atual, de 2019. Então, para você ter uma ideia, Kardec falava na Revista Espírita de uma pandemia, de uma epidemia que houve na Ilha Maurício, e ela vai fazer essa ligação dessa epidemia na Ilha Maurício à nossa pandemia agora de 2019. Então, essa é a nossa programação para essa semana. Devolvemos para o nosso irmão Alexandre, Cristina e Guilherme. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar a programação da nossa rádio, meu irmão. Valeu, meu amigo Tavares. Estamos aqui para encerrar agora de vez o programa. E já dizendo para vocês, meus irmãos, que a próxima semana nós continuaremos estudando a segunda parte do livro Céu e Inferno e vamos estudar os espíritos endurecidos.
ok? O caso que a gente vai estudar, nós vamos decidir daqui para lá, viu, minha amiga Cristina? Meu amigo Guilardo. Aí a gente informa a Tavares e Tavares faz a divulgação para o pessoal. Então, a próxima semana continuaremos com Allan Kardec, O Céu e o Inferno, estudando a sua segunda parte, Espíritos Endurecidos. Francisco, Chiquinho, meu querido Chiquinho, bom dia, valeu, muito obrigado. Obrigado, Chiquinho. Obrigado a você pela sua audiência, pela audiência de todos que nos ouviram e nos acompanharam pelas redes sociais da Web Rádio Estação da Luz. É sempre uma satisfação para todos nós, para mim, para a Cristina, para Guilardo e para todos nós que fazemos aqui o programa Filosofia, Ciência e Moral, está aqui. Então, agradecendo a todos que estão passando aí agora, Graça Cunha, Luiz Paulo, Adi, né, e todos os outros Chiquinho, todos os outros que entraram em comunicação conosco através dos canais aqui da Web Rádio Estação da Luz, e dizer para vocês que essa programação internacional da Web Rádio Estação da Luz nos enche de orgulho, né? Um orgulho bom, viu? Não é um orgulho ruim, não. É um orgulho bom, né, meu amigo Guilardo? Então, bom dia para todos vocês, uma boa semana, um bom resto de semana para todos que nos ouvem, para todos que fazem aqui o programa, para o nosso amigo Tavares, para o nosso amigo Guilardo, nossa amiga Cristina, que todos nós tenhamos uma ótima semana, todos os nossos ouvintes, aqueles que de certa forma vão ouvir esse programa ou assistir esse programa nas redes sociais. Nós desejamos a vocês as bênçãos melhores de Deus para que a gente possa sempre compreender melhor a vida e nos tornar pessoas melhores no mundo. Então, bom dia a todos. Eu vou saindo por aqui, vou deixar aí com Cristina e com Guilardo para encerrar de vez o programa, viu? Vou saindo porque eu tenho que ir para a fisioterapia agora, cuidar desse joelho que é um calcanhar de Aquiles. Valeu, pessoal. Ok, se cuida aí, Alexandre. Então, encerrando o programa de hoje, na próxima semana nós tivemos, né, falando sobre o espírito arrependido, a gente viu o que é realmente estar arrependido, e vamos falar sobre os endurecidos, que vão ser histórias assim, bem interessantes que a gente vai tratar nessa próxima semana, o que é não reconhecer, o que é levar o orgulho consigo e permanecer com ele do outro lado da vida. Esse vai ser o assunto da próxima semana. E, para finalizar, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Guilherme, quer falar alguma coisa antes da nossa prece de encerramento? Só dizer que desejar um bom resto de semana a todos. Foi muito bom estar com todos hoje. O programa foi muito bom, muito elucidativo, graças a Deus. As lições, pelo menos para mim, foram muito grandes, foram muito novas, porque você sabe que quem mais aprende somos nós, né, que estamos estudando fazendo o programa. E só agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né, de estarmos juntos aqui. Então, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, e agradecer pelas oportunidades de hoje, pelo dia de hoje, que tem um sol maravilhoso lá fora, pela nossa saúde, por essa oportunidade de vida, pela família, pelos amigos que nos apoiam, pelo nosso trabalho, pelo nosso salário. Agradecer infinitamente por tudo, pelos nossos sucessos e também pelos nossos fracassos que nos ajudam, são lições para que a gente possa abrir os olhos enquanto estamos nessa caminhada. Agradecemos infinitamente por tudo, Pai de eterna misericórdia e bondade, e te rogamos a vossa luz sobre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos sempre trilhar o caminho do bem, segundo a vossa vontade. Que assim seja. Um bom final de semana para todos, segundo a vontade de Deus. Até a próxima semana. Até quarta, se Deus quiser. Valeu.